Bem-vindos ao canal Ficha Mapa Mental. Vamos para mais uma montagem de uma ficha. Vamos dessa vez falar sobre o período da pré-história, o período que antecede a invenção da escrita. Eu vou estar fazendo aqui e ao longo do vídeo eu vou estar explicando. Então aqui a gente tem o Paleolítico, que é dividido em 3 partes, né? Que é o período mais longo da história, que é o Paleolítico. E ele é dividido em 3 partes, que é o inferior, o médio e o superior, como eu coloquei aqui. Inferior, médio e superior. Isso é o Paleolítico, que é dividido em 3 partes. O Neolítico, que vem depois, e a Idade dos Metais, que eu vou estar falando numa próxima ficha. O Mesolítico, ele está no meio, tá? Ele está no meio, entre o Paleolítico e o Neolítico. Sobre o inferior, o médio e o superior, foram 3 períodos do período Paleolítico. E tudo isso aconteceu o quê? Antes da invenção da escrita, antes de Cristo, tá? Então, vamos continuar aqui.
Então, aqui, nessa divisão do Paleolítico, a gente tem os tipos de homens, né, que viveu naquela época, né? Não vou ler porque são nomes complicadinhos, né? Australopithecus, não sei. Homo habilis, até vai. Homo erectus, ok. Eles eram nômades. O que quer dizer nômades? Que eles não se fixavam em um ponto, né? Eles viviam se mudando, acabava a comida, eles iam em busca de novos alimentos. Eles não dominavam a agricultura, nada disso ainda. Então, eles tinham que estar em busca do alimento. E eles usavam ferramentas bem simples, né, que eram feitas de madeira, de ossos, de dentes, de pedra. O desenvolvimento da língua, como eles se comunicavam, era através de pinturas, aquelas pinturas rupestres, né, que são aquelas que a gente encontra hoje nas cavernas. Essa era a forma de comunicação deles, eles ainda não dominavam a comunicação oral, a fala. E eles viviam da caça, da pesca e de coletar alimentos. Por isso que eles eram nômades, porque quando acabavam esses alimentos ali próximos, eles iam em busca de mais alimentos. O Paleolítico já tem esses dois tipos de homens, né, de espécies. Eles já moravam em caverna e eles eram um pouco mais inteligentes. O médio, Paleolítico médio. E o superior, eles já dominavam o fogo, né? De uma certa forma, eles faziam fogo por atrito de pedra. Aqui eles tinham fogo, mas só quando tinha raio. Caía um raio, fazia aquele fogo, e aquele fogo eles conseguiam usar. Depois eles aprimoraram essa técnica com atrito de pedras, para poder fazer a fagulha e conseguir gerar o fogo. E eram o Homo sapiens sapiens, né? E, enfim, aqui termina a parte do período paleolítico, que aí depois vai entrar no Neolítico e na Idade dos Metais. E o Paleolítico, lembrando que foi o período mais longo da história, tá? Todos eles antecedem a invenção da escrita. A escrita só começa a partir depois da Idade dos Metais. E aí sim eles vão começar a dominar essa escrita. Então vamos lá, vamos continuar aqui.
Então vamos lá, recapitulando. A pré-história é a história que antecede a invenção da escrita. Ela é dividida em alguns períodos, né? O período paleolítico está dividido em 3 partes, que é inferior, média e superior. Nós temos o neolítico e a idade dos metais, e o mesolítico, que está entre o neolítico e o paleolítico. Todas essas datas são antes de Cristo, ok? E antes da invenção da escrita, lógico. Para o inferior, tínhamos esses tipos de homo. Eles usavam ferramentas simples, como ossos, dentes, pedras. Eles não sabiam falar ainda, conversar entre eles. Eles se comunicavam através de pinturas rupestres. E eles eram nômades porque eles tinham que ir em busca do alimento, sair para coletar novos alimentos. No médio, eles eram mais inteligentes e eles moravam em cavernas. Eles foi aprimorando mais, né? O superior já tinha descoberta do fogo, fazendo atrito com as pedras, porque antes eles só tinham fogo quando caía um raio. Depois eles aprimoraram isso, ok? Depois eu vou estar fazendo uma nova ficha desse outro período, Neolítico e Idade dos Metais. Aqui eu coloquei alguns desenhozinhos também para poder... Aqui ele era uma coisa mais simples, a ferramenta, aqui já era um arco, já era uma coisa mais sofisticada. E aqui a descoberta do fogo, né? O domínio, digamos assim. Com isso a gente termina essa ficha. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito e deixa seus comentários aí que é muito importante para mim. Obrigada!